Fala galera, beleza? E vamos hoje de mais uma videoaula para vocês, e o tema de hoje é a Revolução Russa de 1917. Aqui a gente vai ver um pouco das características de como era a Rússia, o que aconteceu, para onde a Rússia foi, como que eles fizeram para se tornar, um país socialista, e aí a gente vai ver algumas características básicas, como por exemplo, como era a Rússia, como que a Rússia funcionava, A economia russa era 80% agrária. O que quer dizer isso? A economia russa era baseada na agricultura, E consequentemente, por ser baseada na agricultura, tendo em vista o tamanho do território russo, a gente percebe que não era bem estruturado. E ainda tinha um probleminha aqui, que a Rússia vivia sob o absolutismo monárquico de Nicolau II, o czar da Rússia, o rei da Rússia, Nicolau era absolutista, então esse era um grande problema. E o que acontece? Pensando num país extremamente grande geograficamente, mal organizado, mal estruturado, a Rússia vai explodir em pequenas revoluções, e revoluções lideradas por dois partidos políticos, os mencheviques e bolcheviques, a gente vai ver ali na frente. Mas o que acontece? Em 1905 houve uma passeata organizada pelos mencheviques para levar um abaixo-assinado para o Nicolau II, para tentar mudar um pouco a situação da reforma agrária e tudo mais. E aí Nicolau, quando viu aquela galera chegando no palácio, mandou os seus militares descerem o chumbo, e aí eles saíram atirando, matando muita gente. A gente vai ver para vocês aqui um videozinho rapidinho sobre o Domingo Sangrento. Reformas ao czar. Subitamente os soldados abrem fogo, vitimando 150 manifestantes. Segue-se uma onda de distúrbios, greves gerais com formação de comissões de trabalhadores, sublevações de minorias nacionalistas, revoltas de camponeses e soldados. O motim no encouraçado Potemkin transforma-se no símbolo da revolução. O diretor russo Sergei Eisenstein foca esses acontecimentos no seu famoso filme O Encouraçado Potemkin, filmado em 1925. A situação só volta a acalmar com a publicação do Manifesto de Outubro, a 17 de outubro de 1905. Nesse documento, o czar promete liberdades civis e a constituição de um parlamento, a Duma. Porém, a Duma tem pouco poder. As conquistas da Revolução são apenas superficiais. Em 1907, o czar Nicolau decreta uma nova legislação eleitoral com um recenseamento de eleitores extremamente rígido. A composição da Duma é, por consequência, bastante conservadora. O czar consegue manter o poder, porém, o seu estilo de governar é autoritário e imprevisível. Cada vez mais, o czar Nicolau perde o apoio do povo russo. O primeiro-ministro Stolypin pretende manter o governo do czar. Com uma reforma agrária, tenta modernizar a sociedade russa. Stolypin dissolve as chamadas Mir, as seculares comunidades aldeãs. Em sua substituição, deve surgir uma nova classe de grandes e médios agricultores, politicamente conservadores e com o poder do capital, os chamados kulakos. Com eles, Stolypin pretende criar uma camada social que sirva de base ao Estado russo, uma reforma com aspectos sombrios. A massa dos camponeses russos continua na miséria. Existem muito poucos kulakos bem-sucedidos para apoiarem a longo prazo o regime de Nicolau II. O abismo existente entre o czar, as camadas cultas e a massa do povo já quase não pode ser transposto. A crise do Império Czarista agrava-se. Aí vocês viram, um pouquinho de como foi o Domingo Sangrento e quais os resultados do Domingo Sangrento. A partir do momento em que o czar manda seu exército fuzilar aquela multidão que só estava indo levar uma passeata pacífica, indo levar um manifesto lá para tentar melhorar a situação da Rússia, ele começa, por causa do Domingo Sangrento, começa a perder apoios importantes e a situação da Rússia começa a se agravar. Tem um outro agravante aí, que é o que a gente vai ver agora, que é o quê? A Rússia, ela entrou na guerra em 1914. E aí eu coloco aqui, obrigados a participar da guerra, os russos enfrentaram muitas dificuldades, mas ao retornar estavam sedentos por fazer a revolução.
A gente já viu em Primeira Guerra Mundial como se deu a participação russa, a gente já viu também como que a Rússia saiu da guerra, então nós vamos pular essa parte e vamos ao que interessa. Os russos foram obrigados a participar da guerra, eles não estavam convictos de que aquilo seria a melhor coisa possível, mas como eram obrigados, foram à guerra. Então nós vamos ver aqui algumas dificuldades do exército russo, e quando eles voltam, eles aproveitam então que eles, o czar já não tem tantos apoios lá na Rússia, eles já estão sedentos por fazer a revolução e colocam a revolução de fato. Mais um videozinho rápido para vocês aqui sobre a Rússia na guerra. Até mesmo o camarada Lenin subestimou a tortura daquela interminável fronteira de 1.500 quilômetros e a nossa amaldiçoada capacidade de sofrimento. No segundo inverno da guerra, as botas estavam rotas, mas a fronteira ainda era guardada. Os casacões dos soldados estavam em frangalhos. As rações começaram a rarear. Metade dos homens entraram em ação sem armas, comandados por homens em quem não confiavam. Vamos, seus covardes, vamos! E por aqueles em quem confiavam. Vamos, camaradas! Vamos! Vamos! Finalmente, fizeram o que todos os soldados sonhavam fazer. Começaram a voltar para casa. Aquilo era o início da revolução. Só um minutinho que eu apertei o botão errado aqui, mas vamos lá. Vimos aí que a Revolução Russa, então, ela acontece de fato a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, a partir da saída dos russos da Primeira Guerra Mundial. E por que de fato ela acontece? Porque a gente está falando da união, ou da luta que houve entre bolcheviques e mencheviques. O que isso quer dizer? Ao retornarem, eles de fato fizeram a revolução, depuseram Nicolau II do poder. Isso, os bolcheviques entraram, invadiram o palácio, declararam a prisão de Nicolau II e assim tomaram poder, liderados por Lenin e Stalin, E aí esses dois personagens aí são dos partidos bolcheviques. Bolcheviques, que quer dizer a maioria, os camponeses e operários. Eles eram inspirados pelos ideais marxistas, da luta de classes e tudo mais, e eles queriam a qualquer custo derrubar o czar. Já os mencheviques, que eram os burgueses, alguns nobres, também queriam acabar com o governo czarismo, mas eles acreditavam na aliança entre camponeses e burguesia. Esses dois grupos, eles vão entrar num conflito entre eles, que é conhecido como a luta entre Exército Vermelho e Exército Branco. O que é isso? A partir do momento que eles depuseram Nicolau II do poder e Lenin assume como grande líder dos bolcheviques, os mencheviques, que é a minoria, o Exército Branco, vai tentar participar efetivamente desse poder, só que de uma maneira errada. Eles querem assumir o poder, sendo que os ideais não são tão condizentes assim. Um queria o fim do czarismo a qualquer custo e mudar completamente a situação da Rússia, e o outro, por sua vez, queria apenas vamos estabelecer acordos ali, resolver nosso problema e pronto. E não foi assim que aconteceu. Então, após a Revolução, os mencheviques, o Exército Branco,
vai tentar tomar o poder dos bolcheviques, mas os bolcheviques ele é maioria, né? Já está no próprio nome ali, bolcheviques maioria, vamos voltar aqui para vocês verem, ó, maioria camponeses e operários, minoria burguesia e nobres. Então o que vai acontecer é que a maioria unida fez a revolução acontecer, era liderado por Lenin, né? Baseado nos ideais marxistas lá do povo lutar e luta de classes e tudo mais, e aí eles vão conseguir vencer e fazem da Rússia o que a Rússia se torna após consolidada a revolução, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Em dezembro de 22 fundaram a União da República Socialista Soviética, o RSS, que reunia vários países da Rússia e do entorno da Rússia ali, para formar um bloco forte, um bloco socialista. Esse bloco socialista, a gente vai ouvir falar deles lá na Segunda Guerra. Pessoal, é isso, Revolução Russa acontece por conta de uma situação econômica ruim e tudo mais. Tem o episódio do Domingo Sangrento, logo em seguida, anos depois, a Rússia é obrigada a entrar na guerra. Quando eles voltam, eles conseguem promover a revolução. Promovendo a revolução, eles criam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí esse é o novo mapa da Rússia aqui, né? A bandeirinha do socialismo aqui e o território russo inteiro tomado pelos ideais socialistas. Muito obrigado, boa aula para vocês, bons estudos. Curtiu, dá um like, ajuda a divulgar, e é isso aí, a gente se vê em breve. Valeu!